Amém. Deus. Vamos colocar de pé, vamos ler o Salmo 113. Você veio para adorar Ele essa noite? Amém. Glória a Deus. Salmo 113. Graças a Deus. Estamos sem cadeira, mas eu creio que vai ser até melhor ainda. Amém? Amém. Salmo 113. Louvor contínuo a Deus. Graças a Deus. Louvor contínuo a Deus. Espero que todos se encontrem. Que diz o seguinte: louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Amém? Amém. Vamos bendizer o seu nome nesta noite? Amém. Desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Aleluia. Quem é como o Senhor nosso Deus? Quem é que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra? Levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado, para fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Aleluia. Faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ó Deus eterno, Pai da eternidade, Pai de amor, Príncipe da paz, Conselheiro, Deus forte, Varão de guerra, Deus poderoso. Aqui estamos, ó Deus, agradecidos a Ti, Pai, por esse início de ano, Jesus, por esse primeiro culto aqui nessa cidade, neste bairro, Senhor. Ó Deus, Tu és maravilhoso, nós te amamos, Senhor, e nós te louvamos de poder servir a um Deus de vitória, a um Deus que não recua na batalha, mas que avança e há triunfo no reino de Deus. Pai eterno, nesta noite nós queremos te louvar, Jesus. Ajuda-nos, Pai, abrindo nossos ouvidos, Senhor, abrindo nossas gargantas, Pai, para que nós te louvamos com todo ânimo, com todo entusiasmo, Senhor, lembrando que o Senhor tem feito por nós, lembrando cada dia a vida e a vida abundante que o Senhor tem nos dado, Pai, como o Senhor nos prometeu. Ó Deus, nós orando, rogando pelo pregador desta noite, Pai, para que o Senhor unja, para que o Senhor inspire, para que ele saia da frente, o Senhor use, Pai, para abençoar os teus filhos nesta noite. Ajuda-nos mais uma vez, Pai. Toma essa audiência, toma cada um de nós, Senhor. Tudo sob o teu Espírito, sob o teu controle. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a tua glória, nós te agradecemos. Aleluia. Aqueles que querem sentar, podem ficar à vontade. Se quiser ficar em pé também. Amém? 424 do nosso lado. 424. Você tem algo a agradecer a Ele essa noite? Sim. Graças a Deus. Tens tomado-me em teus braços, tens me dado a salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te pelo que fizeste a mim, e só posso dar-te agora minha canção. Graças, Senhor, graças, meu Senhor.
Jesus, lá na cruz, medite nisso. Lá na cruz, tu deste a vida, entregaste tudo a mim. Vida eterna concedeste ao morrer. Por teu sangue quebrada, ante o trono celestial, posso entrar com confiança diante de ti, para dar-te graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos cantar o 317 do nosso cenário e logo após o irmão Francisco já pode se preparando para cantar o seu hino. Amém? 317 do nosso cenário. Graças a Deus. Tem soldado aí? Amém. Amém? 317. Aleluia. Graças a Deus. Vamos cantar isso com as palmas? Amém. Soldados somos de Jesus, e poderoso pecado, nos exércitos de Deus, vamos pelos céus, cantando todos combater, por verdade seu poder.
Tem alguém cansado aí? Vamos? Então vamos lá. Se alguém cansado, você comprar. Senhor, faz para o Senhor merece a nossa adoração. Aleluia. Graças a Deus. Vamos ouvir o livro do irmão Francisco. Graças a Deus. Você está feliz com Jesus Cristo? Amém. O melhor lugar para nós estar numa sexta-feira, amém? Adorando a Deus. Deus abençoe a vida. Amém.
Montes agora esta desculpa, ele faz tudo em Deus. Não obedece a palavra de Deus, nada de Satanás. Vive seguindo as do Senhor, não tem temor e nem tem certeza. Vive seguindo as duas vezes na vida de Cristo, vai chorando, descobrindo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vira meio curtinho, mas é. Amém. Glória a Deus. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, estou aqui mais uma vez, Pai, nessa congregação, Senhor, obrigado, Senhor, por o Senhor ter trazido nós aqui, Pai. Abençoa o pessoal, abençoa nossos irmãos que vieram aqui, Senhor, e eu estou orando, Senhor, pelas ofertas, Senhor. Pai, abençoa os ofertantes, Senhor, que vão ofertar, aqueles que podem, aqueles que não podem, Senhor, abençoa de qualquer maneira, Pai. Assim nós pedimos, eu peço e agradeço por tudo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Quando os irmãos tiram as ofertas, vamos cantar o número 396. Depois de uma ajuda. 396 no sinal. Vim aqui pra te adorar, estou aqui pra te louvar, te bendizer. Hoje vou calar minha alma pra ouvir com muita calma o que o Senhor tem pra dizer. Hoje quero ser abençoado, meu coração foi preparado para te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas em ti eu quero crer. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Meu corpo é trabalhar, por favor fique em casa e não saia mais daqui. Hoje eu vim aqui pra te adorar, estou aqui pra te louvar, te bendizer. Hoje vou calar a minha alma pra ouvir com muita
Quero mais de emoção. Hoje eu quero a tua unção. Derramar sobre mim. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Glória a Deus. O meu Aleluia. corpo é namorada, por favor fique em casa e não saia mais daqui. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem pra junto de mim. O meu corpo é tua morada, por favor fique em casa e não saia mais daqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. De tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que a primeira coisa que eu já fiz dentro da minha vida, salvo-me por ti. Aleluia. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Aleluia. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei que desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. Glória a Deus. Aleluia. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvo-me por ti. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Glória a Deus. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvo-me por ti. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Aleluia. Glória a Deus. A melhor coisa que nós já fizemos foi aceitar Jesus, amém? Vamos nos colocar de pé então, vamos cantar somente crer e vamos ouvir a palavra, amém? Somente crer. Somente crer.
Glória a Deus, boa noite aos irmãos. Amém. Um prazer e privilégio estar na casa do Senhor. Amém. Glória a Deus. Inclinamos nossa face nesse momento em reverência ao nosso Deus para a leitura da palavra, amém, que se encontra no livro de Isaías, capítulo 60, versículo 1. Saiba que Deus te recompensará pelo esforço que você está fazendo no dia de hoje de estar aqui, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem imaginaria que a igreja estaria cheia hoje? Ninguém imaginaria. A palavra de Deus diz assim: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Senhor meu Deus, lida foi a tua palavra e examinada as tuas escrituras, Senhor. Deus, que eu saia de cena neste momento e que o Senhor tome total controle, Senhor. Que o meu eu desapareça, mas que o eu sou tome conta do lugar, Senhor. Fala aos corações, discernindo, Senhor, todo o espírito, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder se assentar nesse momento, amém? Glória a Deus. Aleluia. Nessa noite eu quero falar sobre duas coisas com a igreja. Não sei se dará tempo, mas vou fazer de tudo para dar esse tempo. Vou falar sobre dois caminhos e duas escolhas. Eu quero começar falando sobre um grande homem chamado Jesus, o qual, quando completava 30 anos, começou o seu grande caminho. Amém? E ali ele se encontrava no seu ministério oficialmente e começou a juntar seus discípulos e começou a caminhar sobre aquelas cidades da Galileia, Jerusalém e as demais. Então ali ele começa a sua caminhada como filho do homem, como um profeta de Deus, mas em morfe, sendo o próprio Deus, no corpo de um homem, nascido de virgem, não tocado por nada, mas sim pela sombra do Espírito Santo, amém? Então ele começa a sua caminhada aos 30 anos e começa a juntar seus discípulos e caminhar, e nós todos bem sabemos que ele fez maravilhas, fez milagres ao longo dessa caminhada. E esse é o primeiro caminho que eu quero falar nessa noite. E nesse primeiro caminho se encontra Jesus Cristo Nazareno. Glória a Deus. E nessa caminhada ele começa curando enfermo, começa a curar leprosos. Mas como Deus, ele sabia que ao final deste caminho era a morte. E a morte mais dolorosa do mundo, e era a morte de cruz.
E ele começa a sua caminhada sabendo que ao final dessa caminhada era a morte que lhe aguardava. Era o Calvário que lhe aguardava. Era o sepulcro que lhe aguardava. Mas ele nunca se desanimou, nunca deu para trás. Então ele começou a curar os enfermos e muitos vinham até ele. E no seu íntimo como homem ele sabia que o que estava preparado para ele era a morte. Então, como vemos em Mateus, Marcos, Lucas, João, ele sempre curando, sempre libertando, mas no seu íntimo ele sabia que o que lhe esperava era a morte. A morte mais terrível que existia na época estava lhe aguardando, a morte de cruz no Calvário. Mas isso não o desanimou, e ele curou enfermos, aonde ele encontrava cegos, e ele lhe devolvia a visão, aonde ele encontrava coxos, e eram curados. E um certo dia ele encontra uma jovem, filha de Jairo, ali morta. E ele se depara e aí ele faz um dos maiores milagres que está escrito na Bíblia, aonde ele se depara com o espírito de morte tomado o corpo daquela menina e ele diz: não há morte aqui, ela somente dorme. Então aquela menina se levanta e ele continua a sua caminhada. E note, um certo dia, o lamento e o choro tomam conta de um lugar, aonde os familiares, suas irmãs choram com lamento, os seus conhecidos, seus familiares choram de lamento. Mas quando vem Jesus caminhando pelo caminho, e lá ele se encontra no lugar onde foi sepultado Lázaro, você nota que quando Jesus chega naquele lugar, não tem mais choro, não tem mais tristeza. E então ele se põe à porta do sepulcro, onde tinha uma gigantesca pedra, e ele diz: sai para fora, Lázaro. Você nota que não há mais tristeza, e não há mais pranto, não há mais lamento. E essa noite eu estou falando sobre dois caminhos. E eu estou ainda no primeiro caminho, onde nós vemos Jesus trilhando esse caminho. E ao final desse caminho nós encontramos a morte de Jesus Cristo. E isso nunca fez Jesus se abaixar ou recuar nem um milímetro para trás, sabendo que ao final da sua caminhada vinha a morte. E nós nessa noite temos certeza que nós encontramos no segundo caminho, o qual é o céu, o qual é o galardão da vitória, o qual sabemos que com todas as nossas lutas, todas as nossas fraquezas, sabemos que nós vamos alcançar a vida eterna. O profeta começa a mensagem de Shalom, e algo me chamou a atenção, onde ele diz assim: nós não vamos ter um caso com um espelho retrovisor. Com um espelho retrovisor, você nota que você só consegue olhar para trás. E eu estou lendo a mensagem Shalom, no segundo parágrafo. E ele diz que quando você somente olha para trás, você não consegue alcançar o seu alvo que está à frente, porque você não caminha para trás, o seu caminho é para frente, o profeta diz. E você nota que esse caminho para frente é o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, que lhe dá direito à vida eterna, à salvação. Então você nota que o seu caminho é duro, não é fácil, há lutas,
É como você vê aqueles aparelhos no hospital que lá mostra a vida, que faz assim, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Um eletrocardiograma, creio eu. Mas isso é a vida, isso é o caminho do ser humano. É cheio de altos e cheio de baixos. Mas você se encontra no segundo caminho nesta noite. E neste caminho você vê que ao final dele você vai chegar ao céu, você vai chegar à vida eterna. E Jesus nesse primeiro caminho, fazendo todas as maravilhas, aonde ele não tinha mácula, aonde ele não tinha pecado. E nós todos temos máculas, nós todos temos manchas, nós todos temos pecados. O que se fosse de nós, se nós olhássemos esta noite para o retrovisor, quantas coisas nós fizemos de errado. Eu escutei que o irmão Rogério aqui falou que esse era o primeiro culto do ano. Certamente, esse é o primeiro culto do ano. E este ano de 2026, se você for espiritualmente forte e captar as coisas, este não é um ano comum. Mas note que o tema da mensagem é 2 caminhos e 2 escolhas. Note que Jesus, quando curava, ele sabia que ia para a morte. E você vem na igreja sabendo que vai para o céu. Você vai para o céu. Você tem a certeza que quando você foi batizado, ali você se tornou co-herdeiro de Cristo, sendo bonificado com a vida eterna, porque o seu nome se encontra lá no livro da vida. Note, Jesus Cristo, com toda a sua glória, sabendo de tudo como Deus, ele sabia, porque o profeta diz que nesse grande ato da chamada vida, Jesus Cristo sendo um simples homem, mas fazendo o papel de homem, porque ele também fazia o papel de Deus, porque ele era imortal, ele fazia múltiplos papéis. Deus é onisciente, Deus é onipresente. Ele estava lá, mas também está aqui. Hebreus 13:8 diz isso, que ele foi, assim como ele foi ontem, ele é hoje e vai ser eternamente. Então você nota que nesse primeiro caminho, Jesus Cristo curava, sabendo que estava preparado para ele o Gólgota, o Monte Caveira, a morte. E com um sorriso no rosto, ele curava, sabendo que o seu destino era a morte. E o que me chama a atenção é que você sabe o seu futuro, e o seu futuro é o céu. E muitas vezes nós vemos a igreja cabisbaixo, aborrecidos, tristes, desanimados. Irmãos, aqui mas temos lutas diárias, temos conflitos internos, sim, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo foi experimentado nas dores, ele foi homem de trabalho. Tudo que você está passando, ele também passou, porque ele foi provado. E muitas das vezes nós sabemos o nosso alvo, e nós sabemos para onde estamos caminhando, e esse lugar é a nova Jerusalém, o novo céu. A Bíblia nos promete em Apocalipse, dizendo que nós vamos ir lá, passar 1000 anos com ele, e depois voltaremos e pisaremos as cinzas dos ímpios. Então lá teremos uma mesa de quilômetros, aonde o choro será consolado por não menos que Jesus Cristo. Nós sabemos de tudo
tudo isso. E muitas vezes nós vemos na igreja carrancudos, frios, duros. A vida é dura. Bem-vindo à vida. E sempre vai ser dura. E ela vai te extrair o melhor, Pai. Ah, mas eu estou cheio de problema, eu estou cheio porque eu tenho dívida, eu tenho isso para acertar, eu tenho empregado, eu tenho filhos. Todos temos. Mas o nosso alvo ainda é o céu. Você vê todos os dias na igreja, a maior parte deles triste, aborrecido e com pressa. Pressa do que, irmãos, aqui? Pressa que comece o culto, pressa que termine os louvores, pressa que termine a pregação para você voltar para casa. E eu não estou dizendo isso para vocês, porque eu digo para mim mesmo. O profeta disse que a pregação começa aqui e termina lá. Começa do mais velho e atinge o mais novo. Começa dos pastores e atinge os porteiros. Não tem restrição. A palavra é uma espada de dois gumes, diz a palavra, que ela discerne os pensamentos e a intenção do coração. Não é isso que a palavra diz? Ela atinge a todos. E Jesus se encontrava ali na porta daquele sepulcro ali, daquela sepultura, e então todos choravam até aquele momento. Mas quando Jesus calmamente eleva o tom de voz e diz: sai para fora, Lázaro. Então acabou todo o choro e todo o lamento. Jesus, à beira do caminho, curava a cega. Jesus, no tanque de Betesda, cura um paralítico há 38 anos, paralítico. E não tinha mais recurso para ele. O recurso que ele tinha era, em 38 anos, tentar uma oportunidade de pular no tanque, mas nunca conseguia, porque, note, quando Jesus Cristo chega a ele, e Jesus pergunta: tu quer que eu te cure? E tu note que a queixa daquele homem nem era ser curado. A queixa dele era dizer assim: Senhor, eu não tenho ninguém que me auxilie a chegar no tanque. Mas ele não notou que na frente dele estava o dono da vida. E a Bíblia diz que aonde chega a vida, até a tristeza salta de alegria. Ela é obrigada. Então Jesus olha para ele, sabendo que o final da sua caminhada era a morte. Então Jesus olha para ele e pergunta novamente: eu não perguntei se tem alguém para te levar no tanque, eu perguntei se você quer ser curado. Então aquele homem aceita a cura e ele é curado. E a caminhada de Jesus foi longa, mas durou 3 anos. A Bíblia nos mostra tantos milagres que a Bíblia não conseguiu descrever todos. Somente naquele dia nós saberemos de todos. Mas você note que ao longo dessa caminhada de Jesus Cristo, onde ele foi curando, foi libertando, todo momento ele sabia que estava indo para a morte. E todos os dias que você acorda, você tem a total certeza, nós temos total certeza que nós estamos indo para o... E eu de cara já digo que esse ano não é ano. Não é ano para os fracos.
Este ano é um ano decisivo para o rápido. Você vai notar ao longo desse ano que ele vai mostrar quem é e quem não é. Se você for sensível ao Espírito, você vai notar que este ano vai deixar claro quem quer e quem não quer. Este ano, ele é um marco. O profeta de Deus, William Magalbrana, teve 7 visões. 5 estão até mesmo nos livros de história. Se você procurar, vai estar lá. 5 nos livros de história. E este ano de 2026 é um marco na sua vida, mas como assim, irmão Zaqueu? Porque este ano não é um ano de recomeço. Porque Deus já começou a obra na minha vida e na sua vida. Não é ano de recomeço. Quem pensar que esse ano de 2026 é ano de recomeço, está enganado. Porque não tem como recomeçar uma coisa que está ainda no caminho. E qual é esse caminho? É o seu caminho, é o meu caminho. E a minha Bíblia diz que quando Jesus começa uma obra, Ele não abre mão dessa obra até a perfeição dessa obra. E você é a obra expressa de Deus. Jesus começou uma boa obra em minha vida e na sua vida, e Ele não vai largar essa obra até a conclusão dessa obra, que é o seu aperfeiçoamento, que é o seu batismo com o Espírito Santo, o qual te dará o direito ao sinal. O que é o sinal, irmãos? Aqui o sinal nada mais é que aquela mensagem que o profeta prega, que é uma passagem que foi rasgada ao meio, e um pedaço está nas suas mãos e outro pedaço está lá naquele senhor da locomotiva, qual você não entrar, você tem que ter aquele bilhete rasgado, porque ele vai colocar na ponta do seu bilhete e tem que ser igualzinho. Este é o teu sinal. E você tem certeza, total certeza temos nós que nós temos esse sinal, que nos dá direito ao arrebatamento. Esta grande viagem ao qual nos ares nós encontraremos o Senhor Jesus Cristo. Mas nós viemos tristes, nós viemos desanimados. Para você escutar um amém, não é fácil. Em meio aos louvores Deus habita, o que a tua Bíblia diz. Mas para você escutar um glória a Deus, não é fácil. Mas o profeta diz que no tempo do fim, o amor de muitos esfriaria. E de sorte que o Filho do Homem acharia fé sobre a terra. Mas eu quero te dizer, meu amado, minha amada, você não está no mundo. Você ainda está no caminho. E o seu alvo ao final do caminho é a soberana vocação, o céu, a nova Jerusalém. E eu disse que o tema seria 2 caminhos e 2 escolhas. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes parece ser duras palavras, mas o profeta diz que a mensagem é dura. Porque quanto mais tu solta a mão, mais foge o que você tem na mão. E você está nas mãos do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Parágrafo 103 da mensagem Shalom. Note a palavra agora. Ele prometeu. Onde nós estamos então? Se Ele prometeu. Em que dia estamos vivendo? Em que horas são? Quais? Quantas? Quais horas são? A manifestação da palavra de Deus, como em todas as horas, vocês têm a mensagem das 7 eras da igreja. Observe.
exatamente como uma daquelas bestas que saíram, as bestas que seguiram. Observe isto. Se isso não aconteceu exatamente no decorrer da era dos reformadores, e em toda a era, precisamente da maneira que era para ser, exatamente o que a palavra disse. E assim o Espírito Santo manifestará hoje, exatamentissimamente o que a Bíblia disse que seria. Vemos sobre o momento nos céus e na terra, todas as coisas e os concílios e as coisas assim se aprontando. E vemos no meio de tudo isso o glorioso Evangelho de Jesus Cristo prometido para este dia manifestando-se. Estamos vivendo num tempo maravilhoso de paz, shalom. Veja você, o que tem a palavra em seu coração? Escolhido antes da fundação do mundo para ouvir a palavra para este dia, se não ouvir, que será um ano ruim? Ou será um ano bom? Para você, adiante. Se você está ouvindo, será um grande mundo, um grande ano para você adiante, um grande dia, um grande ano, chegando agora, o ano novo. Não para virar uma nova página. Muita gente tenta virar uma nova página no ano novo. Vem, eles viram de volta na seguinte. Como uma pequena história que estava lendo outro dia de manhã, uma mulher perguntou ao seu marido o que tinha levantado cedo, pegou o jornal de manhã e estava lendo o jornal da manhã e disse ela: tem alguma coisa nova no jornal? E ele disse: não, justamente a mesma coisa, só gente diferente. E tem mais. É mais ou menos assim que é hoje. A mesma coisa. Temos uma nova organização, a mesma doutrina antiga, apenas agradam. Alguém toma uma pequena frase dela seguindo nesta direção ou naquela direção. E agora, ouçam bem, façam como Davi, ponham o seu futuro na mão dele. E eu estou lendo a mensagem Shalom, parágrafo 110. Façam como Davi, ponham o seu futuro na mão dele. Como? Quem sou eu para saber o que fazer, irmão Branco? Ponha o seu futuro na mão dele. Não importa o que aconteça, confie nele, ele é a palavra. Agora, Davi disse no seu tempo: esta está em minha mão, confiei nele. No tempo todo, sempre confiei nele. E ele sabia que tinha um futuro nas mãos. Davi sabia que é por essa razão que podia dizer isto: tem apenas um que tem o futuro meu em suas mãos, e este é Deus. E então ele tem o futuro nas mãos, deixe-o segurar. Está muito bem. Algumas pessoas dizem: irmão Branham, estamos tentando. E muitas vezes nós dizemos: estamos tentando, mas está dura a coisa. Os dias estão duros, as lutas estão duras, nós estamos tentando. Mas nós estamos tentando, mas com a certeza que no final dessa caminhada o alvo é o céu. Aleluia. Veja que você tenta, nós tentamos, nós fracassamos, nós falhamos, nós levantamos, tudo isso sabendo que o final do caminho é o céu. Dura coisa é esse
escutar isso do irmão que só canta. Mas eu não tinha nada para falar até chegar aqui. E eu comecei a escrever tudo que está aqui e ali. Eu ia falar de outra coisa. Quando eu cheguei aqui, me deparei com um problema que não teria nem cadeiras e eu perdi tudo que estava na minha cabeça. E muitas das vezes temos dívidas, claro que temos dívidas. O que é um homem que tem se não tiver dívidas? Se tornaria um mendigo? Se perguntar para um mendigo se ele tem conta no final do mês, ele vai dizer que não, mas ele não tem nada. Essa é a vida humana. Bem-vindo à fase adulta da vida. Dívidas. E sempre vamos tê-las porque nós estamos almejando alguma coisa. A Bíblia diz: se você estiver malhando trigo, continue malhando trigo. Se você estiver em construção, continue a construção. A Bíblia diz que a vinda do Senhor seria como ladrão à noite, não sabendo nem os anjos a hora e o dia. O profeta diz: continue a labuta, continue a jornada, não com recomeços. Nós não precisamos de recomeços. Nós somos a noiva do Deus vivo. Nós somos a noiva eleita. Amém. Nós não somos as nécias com as candeias sem óleo. Não, nós somos a prudente. Nós somos as prudentes. Nós somos a noiva prudente que está esperando o seu noivo com a candeia com óleo. Não sabemos a hora, não sabemos o dia, mas nós estamos como as noivas prudentes, aquelas virgens com a candeia com óleo. Estamos continuando a labuta. Não é motivo para a tristeza, porque foi lido aqui que onde a vida chega, a tristeza salta de alegria. E muitas das vezes a gente chega na igreja esquecendo que está ainda no caminho, com todos os problemas do mundo na cabeça. E uma vez eu preguei aqui no Arroio e disse assim que quando você está enchendo alguma coisa e tem sujeira no fundo, ao transbordar da água limpa, aquela sujeira sai para fora. Mas como que Deus vai te encher se o teu copo já está cheio? Muitas vezes nós vemos na igreja, mas nós já estamos fartos, cheios. Como que Deus vai nos encher? E tudo isso note, sabendo que o nosso alvo é a soberana vocação em Cristo, o céu. Na mensagem Melquisedeque, o grande príncipe rei, parágrafo 86, diz assim: vivendo, ele me amou. Morrendo, ele me sentiu. E agora me vem na cabeça aqui uma escritura e eu quero ler com você. Isaías 53. Isaías 53, verso 4, eu quero mostrar uma coisa para você aqui. É uma palavra já conhecida de todos, mas nós temos que nos blindar da fraqueza do mundo. Porque eu não me recordo da escritura, mas a escritura diz assim, da fraqueza tiraram forças. Isso está na Bíblia, eu não me lembro onde, mas está na Bíblia. Da fraqueza tiraram forças. Me acompanhe na leitura. E verdadeiramente Ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades.
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. E essa não é a parte que me chamou mais a atenção e eu quero compartilhar com você essa noite. Lembrando que nós estamos falando sobre dois caminhos e duas escolhas. Não sei se conseguirei chegar nas duas escolhas, mas pelo menos os dois caminhos nós vamos falar. Amém? Amém. Glória a Deus. E todos nós, os seis, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Você está captando isso? Amém. Você está captando que no primeiro caminho se encontra Jesus Cristo levando todo o pecado do mundo, curando, libertando, desencarcerando, e o alvo dele era o Calvário, o alvo dele era a morte. Quantas vezes no dia a dia nós murmuramos? Você consegue recapitular quantas vezes é murmurado durante o dia? Se o carro não pega, tu murmura. Se falta o azeite para a maionese da patroa, tu murmura. Se falta o açúcar para o café das 4, tu murmura. Se tu não consegue algo, tu murmura. E muitas das vezes, se não é o pregador que te agrada, tu murmura. Note que todos temos escolhas, até mesmo para pregar. Mas no tempo de Jesus não era assim. Tudo era mais duro. E eles viviam em união. Se você notar, quando Pedro começou a pregar, quase mandou todo mundo embora, porque ele era rude. Ele mesmo, na palavra, diz que ele era rude, corto de língua. Mas note, quando desce no cenáculo o Espírito Santo sobre ele, oh Jesus, até a sombra curava. Todos queriam estar perto dele, porque a sua sombra curava. E note que ele estava no caminho, assim como eu, como você, porque nada mudou, só continua. Esse é o caminho. Agora note isso, lembrando que Jesus está no primeiro caminho. No 7, e ele foi oprimido, mas quem está lendo a Bíblia aí? Mas e ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha muda perante aos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Mas note que neste momento, como homem, ele sabia que estava indo para a morte, mas ele não abriu a boca. Agora vamos voltar para o segundo caminho. Para onde você está indo mesmo? Você pode falar essa noite. Para onde estamos indo? E Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou dele. A palavra diz em Hebreus 13:8: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não mudou. As pessoas mudaram. A palavra é a mesma. Aonde você está hoje, você estaria lá. No tempo da crucificação, aonde você está hoje, você estaria lá. Você não estaria em outro lugar.
você estaria exatamente aonde Deus te colocou. Mas note, ele indo para a morte não abriu a boca. E você está indo para a vida. Jesus Cristo, céu, vida eterna. E o que fizemos nós muitas vezes? Murmuramos. Questionamos. Mas o nosso alvo ainda é a vida eterna, o qual nos dá direito Jesus Cristo. E eu falei que 2026 não é um tempo, não é um ano para recomeço. Não. É um marco. Você note que aqui não tem, mas eu li no Rio Grande do Norte, os ursos hibernam e quando chega um determinado tempo, ele se encaminha para a porta da caverna, ele olha para cima, olha para o lado e ele se questiona. Saio ou volto? Saio ou volto? Continuando na mensagem Shalom 113. Já estou indo para o encerramento. Não vai dar tempo. Vou ler no 111. Algumas pessoas dizem, mas irmão Branham, eu tenho tentado tanto. Quantas vezes você pensou isso? Mas irmão, eu tenho tentado tanto. Ou até em meio à palavra, conversa com o pastor. Mas pastor, eu tenho tentado tanto. Agora o profeta diz assim, mas espera um minuto. Paciência, virtude, paciência e virtude do Espírito Santo. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você diz, como posso esperar mais? Fique só esperando. Quando você fez tudo o que podia, então eu digo, fique firme. Então, fique firme e apenas veja. Fique firme. Como vou fazê-lo? Fique firme. Como vou prosseguir? Fique firme. Na verdade, ele disse, que acontecerá? Como? Não sei. Apenas sei que acontecerá. Só isso. Eu apenas sei que acontecerá. E a sua caminhada não será desperdiçada. Quando o urso chega na porta, ele tem duas escolhas. E eu vou concluir, resumidamente, a parte das duas escolhas. Hoje é o primeiro culto do Arroio. E certamente em Araranguá também é o primeiro culto do ano. E eu quero concluir a mensagem dizendo, você tem duas escolhas. A primeira escolha é fazer tudo de novo neste ano de 2026. Porque os problemas não desapareceram. O ano virou e tudo está para frente. Mas nessa noite, você tem duas escolhas.
ou permanecer morno e tudo do jeito que está, ou fazer deste dia, desta noite, um marco. E ao passar desse marco, tudo vai mudar. O caminho, irmão, é o mesmo, mas há marcos no caminho, como há marcas de batalha, há marcos aonde você vai passar nesse marco fazendo uma escolha, tudo igual ou tudo diferente. Note, esse poder está em suas mãos. Deus te dá esse direito. Está em suas mãos. Tudo igual ou tudo diferente. Você tem esse poder de decisão nas mãos. Se você vai sair daqui e próximo culto, a mesma coisa, ou ao final desse culto, na oração, você vai chegar na presença de Deus e dizer assim, ó, tudo diferente. Tudo igual ou tudo diferente? Como assim, irmão, tudo diferente? Tudo diferente, quebrar barreiras, quebrar obstáculos, ultrapassar limites. Pela sua força? Pela minha força? Não. Pela força de Deus que está escondida dentro de você. Porque a Bíblia diz que nós somos pequenos deuses caminhando sobre a terra. E o profeta diz que tudo que estava ali, em pequena partícula do ministério dele, estaria em perfeita operação na noiva. Você é a noiva? Amém. Então nessa noite é um marco de decisão. Tudo igual ou tudo diferente? Mas com o poder de Deus. Cada culto vai ser diferente. Você vai sair dessas portas diferente. Amém. O mesmo Luciano, o mesmo Francisco, o mesmo Fernando, mas diferente. Diferente como? Diferente, ousadamente, com o poder de Deus na sua vida. Amém. E não é eu que estou dizendo isso, é a mensagem. A mensagem, ela foi de preparação, mas agora é de encaminhamento para o rápido. E uma coisa tem que acontecer antes do rápido. Você vai achar que eu vou dizer que é o último eleito, né? Mas tem outra coisa que tem que acontecer no meio da noiva antes do rápido. Sabe o que é? Não? Então eu vou falar para você. É o poder da palavra falada. De você falar e acontecer. Isso tem que estar em você. E está em você. Mas está adormecido. Como as maravilhas que Jesus Cristo disse que eles farão as mesmas que eu. E isso está adormecido dentro de você. Então você tem duas escolhas. Tudo igual ou tudo diferente. E eu estou aqui falando, matrimonialmente falando, financeiramente falando, espiritualmente falando. Pai, filho, engloba todos. Pai, filho, avô, tio, todos. Tudo igual ou tudo diferente? A decisão está nas suas mãos. Mas se você vir aqui na frente, e detalhe, está sendo gravado, tá? Obrigado, meu Marcelo. Tudo igual ou tudo diferente? Se você vir na frente com um pensamento que é tudo diferente, não só na câmera, mas no céu estará gravado. Amém. Porque a minha Bíblia diz que tudo que eu ligar aqui será ligado lá. E eu deixo isso na sua mente. Tudo igual ou tudo diferente? Esse poder de decisão está nas suas mãos. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Há um poder de decisão nas suas mãos. Você decide sair desse lugar e não precisa você vir na frente. Não é uma nivelar de homens. É o que você sente no seu coração. Porque se você vir na frente e não sentir nada, não vai adiantar nada. Mas agora, se você vir na frente,
com isso no seu coração, dizendo no seu íntimo: tudo vai ser diferente. Ah, meu Deus, aí tudo vai ser diferente. Amém. Quando, irmão? Agora, já. Esse poder é da noiva. Aquela enfermidade que não sai, tudo igual ou tudo diferente? Esse poder está em você. Amém. Inclina a sua face, queridos, suas coisas. Poderoso e eterno Deus, uma vez mais, Senhor, nos colocamos na tua presença, te agradecemos, Senhor, pelo maná da hora, o qual caiu diretamente do céu e eu fui somente um canal, Senhor. Aonde o Senhor pôde usar a minha boca para falar com a tua igreja, Senhor. Deus, o Senhor nos dá nessa noite o poder da decisão. Amém. Porque esse poder está adormecido em nós, Senhor. Tudo igual ou tudo diferente? Eu escolho tudo diferente, Senhor. Porque o Senhor sabe que eu sou um homem fraco, um homem falho, mas que eu estou verdadeiramente entregue nas tuas mãos, Senhor. Eu estou verdadeiramente sincero nas tuas mãos. Um homem cheio de falhas, cheio de dívidas, mas eu estou aqui, Senhor, nas tuas mãos, rendido, Senhor, porque eu quero tudo diferente. Eu quero chegar na tua casa diferente, eu quero chegar na minha casa diferente. Eu quero falar com os meus filhos diferente, eu quero falar com minha esposa diferente, eu quero falar com todo mundo diferente. Eu quero ser diferente. Amém, Jesus. Que nessa noite, Senhor, nós venhamos colocar na tua presença, Senhor, para ser diferente, Senhor. Cheio da tua unção, cheio da tua glória, Senhor. Eu levanto a minha mão, Senhor, e repreendo todo o espírito. Que não seja somente um virar de ano, um virar de página, e nem tampouco um recomeço, mas que nós venha tomar, Senhor, controle, Senhor. Porque a tua palavra diz que tudo estaria, Senhor, em plena operação na noiva, e eu creio, Senhor, nisso. Que nós vamos sair, Senhor, dessa noite mudados, fazendo tudo diferente, não tudo igual, fazendo tudo diferente. Que a tua unção tome conta de todos que estão aqui nessa noite, Senhor, que nós venha a ser revestidos como aquele dia no cenáculo, os teus discípulos foram revestidos do alto com o teu poder, Senhor. Deus, eu clamo no nome do Senhor Jesus Cristo, que todos que estão aqui sejam revestidos com o teu poder, que nós venha sair mudados, que nós venha sair diferentes, Senhor, da tua presença, Senhor. Que nós venha sair, Senhor, verdadeiros vencedores, no nome do Senhor Jesus Cristo, que aonde nós pisar as plantas dos nossos pés, crendo que o Senhor já nos deu, que toda enfermidade se curve perante a tua palavra e o teu santo nome, Senhor Jesus Cristo, que nada venha a ser igual, mas tudo venha a ser diferente, com a tua liderança em nossa vida, Senhor. Que os nossos lares desse novo ano se enchem da tua glória, que venha a ser verdadeiramente um pedaço do céu, Senhor. Eu creio nisso. E eu falo em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo serviço, que todo financeiro, que todo matrimonial, sentimental, venha a ser controlado pela tua mão, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, que nós venha, Senhor, estar rendidos na tua mão, Senhor. Que nós venha estar debaixo das tuas asas, debaixo do teu sangue, sabendo que nós somos filhos, cordeiros de Cristo, que o Senhor está na nossa vida, então a nossa tristeza tem que soltar de alegria. No nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor. Amém. Também, Senhor, pedimos sobre o culto, Senhor. Abençoa a vida de cada um, abençoa a volta, Senhor, para casa, para os lares. Que nós venhamos, Senhor, ao chegar em casa, nós venhamos nos lembrar do que foi dito aqui, Senhor. Que
nós somos teus filhos, que nós temos o poder de mudança em nossa mão, Senhor, e que nós vamos fazer tudo conforme a tua palavra, diferente de antes, Senhor, que era só da boca para fora, mas que nós venha falar do que o coração estiver cheio, e que ele se encha da tua palavra, e que ele se encha da tua unção, que nós venha caminhar e falar com as pessoas e elas possam sentir a tua presença. Te pedimos tudo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Deus abençoe a cada um. Nós venha estar debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo.